Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos de volta com mais um breve comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Raifran Batista. Pela graça de Deus, estou pastoreando a Assembleia de Deus na cidade de Santa Inês, estado do Maranhão. Igreja ligada à CEADEMA e à CGADB. Na lição de hoje, estamos iniciando um novo trimestre. Na verdade, é a primeira lição deste novo ano de 2022. Cremos ser uma grande oportunidade da parte de Deus compartilhar com você esta breve lição que trata sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Quando tratamos de autoridade da Bíblia Sagrada, já estamos falando dela ou dando a ela um título que a nenhum livro costumamos dar. Estamos nos referindo à Bíblia como um livro de autoridade. Um livro que possui autoridade. E você então fica a se perguntar: por que a Bíblia tem autoridade? Ela foi autenticada por um concílio? Então isto seria a sua autoridade? Não. Ela foi recomendada por um sumo pontífice? Também não. Não seria esse o motivo. Então, algum dos pais da igreja fez um cabeçalho, fez a ela uma introdução, um prefácio. Esta obra teria sido prefaciada por qual grande literato da humanidade? Por algum historiador? Por algum descobridor, inventor, cientista ou pesquisador? Não seria este nenhum destes motivos, não seria o motivo principal. Nada disso que acabamos de falar. O que nos faz crer, o que nos faz ver, o que nos faz receber a Bíblia como um livro que possui autoridade é o fato de este livro vir direto da mente de Deus. Como isso é possível? Um livro sair da mente de Deus? É exatamente por isso que estamos ocupando estes minutos para conversar com você, querido aluno e querido professor da Escola Bíblica Dominical. Para quem não sabe, a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando as palavras do Senhor. Como disse o nosso saudoso mestre, inclusive um dos meus professores no Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará, pastor Antônio Gilberto da Silva. Ele foi um entusiasta não somente dos ensinos da Bíblia, em qualquer ocasião, mas também da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero incentivar você e motivar você para que faça um compromisso de não faltar a nenhuma Escola Bíblica Dominical durante este trimestre e quem sabe o ano inteiro. Nós temos um assunto importantíssimo que eu gostaria de resumir com você em poucos minutos. De fato, é um resumo que queremos fazer sobre a autoridade da Bíblia. O texto áureo escolhido pelo nosso comentador, pastor Douglas Batista, que é um líder da Assembleia de Deus Missão lá no Distrito Federal e também compõe o egrégio Conselho de Educação da nossa CGADB, o pastor Douglas Batista trata nessa lição sobre
a autenticidade, a supremacia, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia Sagrada como palavra de Deus. A princípio, então, você já pôde observar que este comentário não é fruto de nenhum pensamento negativo contemporâneo. Este comentário é fruto de um pensamento firme, alicerçado, ortodoxo e especialmente verdadeiro, por se tratar da palavra infalível de Deus. Me acompanhe por alguns minutos quando tratamos dos 3 tópicos que esta lição apresenta. O primeiro tópico é sobre a origem da Bíblia e a sua revelação divina. O segundo tópico sobre evidências da autenticidade. E então, nós trataremos de evidências internas e externas. E o terceiro tópico é uma pincelada sobre a mensagem da Bíblia. Por que a mensagem da Bíblia é tão importante? Mas acompanhe comigo um breve comentário do texto bíblico escolhido para fundamentar este tema, a autoridade da Bíblia. Que texto é esse? O Salmo 119. Para você que já leu a Bíblia toda, já deve ter percebido que as Bíblias nas versões tradicionais, as clássicas versões da Bíblia, contém no Salmo 119 um acróstico baseado na poesia hebraica, especialmente um acróstico do alfabeto hebraico, contendo as 22 consoantes do Aleph Bet. Por isso é que começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lam, Mem, Nun, até a última consoante. Perceba que este salmo trata da excelência da palavra de Deus. E para tratar sobre este tema tão importante, o compositor do salmo escolheu 6 termos para se referir à Bíblia, à lei, à Torá. Por exemplo, o primeiro termo escolhido é lei, Torá. Depois, testemunhos. O terceiro termo é caminhos do Senhor. O quarto, mandamentos. O quinto, estatuto. E o sexto, juízos. Perceba que nos 8 primeiros versículos do Salmo 119, o compositor do Salmo emprega estes 6 termos, logo nos 6 primeiros versículos. Perceba que ele começa no versículo 1, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Logo no versículo 2 ele diz, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. No terceiro, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Observe no versículo 4, tu ordenaste os teus mandamentos. No versículo 5, tomara que os meus caminhos sejam dirigidos, de maneira a poder observar eu todos os teus estatutos. No versículo 6 ele repete mandamentos, no versículo 7 ele cita justos juízos, e no versículo 8, outra vez, ele repete o termo estatutos. Com estes 6 termos, lei, testemunhos, caminhos, mandamentos, estatutos e juízos, todos os versículos do Salmo 119, que, diga-se de passagem, é o maior capítulo da Bíblia Sagrada, na versão protestante, na verdade em todas as versões conhecidas,
Este é o maior capítulo da Bíblia. Nos 8 primeiros versículos, ele trata da excelência dessa palavra, da autoridade dessa palavra. E na lição de hoje, desejamos que você fique conscientizado que ao folhear uma Bíblia, ao folhear este livro bendito, você tem em mãos o livro que contém o maior número de verdades de todos os demais livros, comparado com todos os demais livros. E é o livro que só contém verdades. Ainda que ele registre um fato, uma história, que envolva a mentira na vida de alguém, mas o registro é verdadeiro. Deus não inspirou o erro, Deus não inspirou a mentira, mas em várias narrativas da Bíblia Sagrada, em várias partes do texto sagrado, ela trata sobre a vida de alguém, em cuja vida, em cuja descrição pode conter erro ou mentira praticado por alguém. Mas isso não quer dizer que a Bíblia está mentindo. Ela contém um registro verdadeiro sobre o que alguém fez, sobre o que alguém disse. Assim, você tem em mãos a Bíblia Sagrada, um livro de autoridade. Um livro que contém autoridade, que é autoridade, um livro de autoridade, por ter uma origem extraordinária. E é exatamente aí o primeiro tópico da nossa lição de hoje. A origem da Bíblia. O versículo que nos faz ter esta certeza, ou nos leva a pensar nisso, é 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, onde o apóstolo afirma que nenhuma profecia foi produzida pela mente ou por vontade de homem algum, mas homens santos falaram inspirados da parte de Deus. Isto é, eles foram transportados, carregados, orientados, guiados pelo Espírito Santo. E isto nos leva à segunda lição desse trimestre, que é a doutrina da inspiração. Mas no momento, só nos é importante declarar que a Bíblia é um livro autoritário, um livro de autoridade, um livro que possui autoridade por causa da sua origem divina. Por causa da origem deste livro, ele é considerado por todos aqueles que o leem, que o estudam, que meditam nele, como um livro de Deus, como um livro divino, como um livro inspirado. Alguém poderia também dizer que ele é um livro teatrópico, o único livro que pode receber esse título. Por que teatrópico? Theos é uma referência a Deus. Trópico, que vem de anthropos, é uma referência ao homem. É um livro divino, porque sua origem é divina. Saiu de Deus, partiu de Deus, da mente de Deus. E é humano, porque foi escrito por homens inspirados. Tanto 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, como 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e também 1 aos Coríntios 2, 13 e 14, Apocalipse 1 e 1, como também o versículo 3, todos esses textos nos indicam, nos informam que a Bíblia tem uma origem divina. As Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Por ser a revelação que Deus fez de si mesmo, então a Bíblia é um livro de autoridade, um livro que possui autoridade. A declaração de fé assembleiana assevera
que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é assim a única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Mas a teologia cristã desenvolve esse tema da revelação de Deus organizado em duas partes. A revelação geral é aquela em que Deus se fez conhecer em toda a parte por meio da história, por meio do universo, por meio da natureza humana, por meio do ser humano. Essa é a revelação geral. Mas há também a revelação especial. E a revelação especial é aquela em que Deus se revela por meio de Cristo, seu amado Filho, por meio de Jesus, aquele que se tornou carne, se tornou homem, se fez homem e habitou entre nós, na linguagem de João, no capítulo 1, versículo 14 do seu livro, do Evangelho que tem o seu nome. E essa revelação especial também chega a nós por intermédio da Bíblia, as Escrituras Sagradas, o livro que nós recebemos como palavra de Deus. Assim, observe, Deus tem uma revelação, fez uma revelação geral de si mesmo. Na história, no universo, isto é, na criação e na natureza humana. Através da natureza humana, do ser humano, Deus também se revela através do universo, na criação, na natureza e ainda na própria história. Esta é a revelação geral, é o resumo acerca da revelação geral. Na história, ele se revela por meio de sua soberania. Ele controla os cursos da história, o curso da história, a trajetória. Ele tem o controle. Nas palavras de Daniel, no capítulo 2, versículo 21, Deus é este ser que controla a história. Assim, a revelação geral é descrita de uma forma interessante na história, no universo e na natureza humana. E a revelação especial se dá na pessoa de Cristo Jesus e nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas o segundo tópico da lição de hoje trata também sobre as evidências dessa autoridade. O que autentica a Bíblia como um livro de autoridade? O que autentica essa inerrância, essa infalibilidade? Temos duas formas de autenticação: as evidências internas e as evidências externas. Nas evidências internas, nós encontramos a unidade e a consistência da Bíblia Sagrada. Como é maravilhoso saber que, em um período de aproximadamente 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em dois idiomas principais, o hebraico e o grego. Escrita por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Mas apesar de todas estas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e seus escritores se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Aí está uma das maiores evidências da autenticidade da Bíblia. Mas não é só isso. Há outro fator preponderante, importantíssimo, que nos faz crer nesta autenticidade. É a ação do Espírito Santo. Isto quer dizer que por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus, como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. É possível ouvir Deus falando, porque o Espírito Santo, que inspirou originalmente a Bíblia,
estar presente. Ele é o intérprete, ele é o maior, o primeiro, o maior intérprete das Escrituras. E a terceira evidência interna é o cumprimento veraz, fidedigno das Escrituras. Quando lemos na Bíblia, no Antigo Testamento, centenas e até milhares de profecias, ficamos de forma admirada e ficamos maravilhados com o cumprimento destas profecias. Por exemplo, sobre Jesus, no Antigo Testamento, a Bíblia dá detalhes do lugar do seu nascimento, como seria o seu nascimento, como seria o seu crescimento, como seria o seu ministério, como seria a sua morte e a sua ressurreição. Mas não é só isso. Sobre alguns soberanos da história, a Bíblia cita, por exemplo, o nome de Ciro, antes mesmo do seu nascimento. Não só isso, a Bíblia menciona também o levantamento, o crescimento, o aparecimento e crescimento de impérios, como também fala do final deles. A Bíblia tem profecias extraordinárias. Estamos falando daquelas que já tiveram seu fiel cumprimento, mas há outras profecias se cumprindo literalmente em nossos dias, como, por exemplo, a multiplicação da ciência, a multiplicação do conhecimento, como, por exemplo, a multiplicação da iniquidade, do pecado, o afastamento de Deus, ocorrendo aí diante dos nossos olhos. São muitos os relatos proféticos da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro profético e isso nos faz ver aí a mão de Deus nisto. Podemos ver a mão de Deus agindo através destas palavras, menções e mensagens proféticas. Essas três evidências internas, a sua unidade, a sua consistência, a direção do Espírito Santo, o mover, a interpretação do Espírito, Deus falando conosco hoje, aplicando esta palavra a nós e o cumprimento veraz das profecias. E as evidências externas, como elas se manifestam? De duas formas. As evidências externas são aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. E isso, por vezes, essas comprovações se identificam e às vezes até se fundem com os conceitos, por exemplo, de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, nós descobrimos o registro da história das nações e também as descobertas arqueológicas e até os pressupostos da ciência. Perceba, os registros históricos sobre as nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência, as descobertas científicas, as descobertas arqueológicas e os registros históricos acerca das nações, dos seus costumes, de sua antiguidade, todos estes juntos formam, ao nosso ver, ou para nós, as evidências externas da Bíblia Sagrada como palavra de Deus. E por último, nós temos o terceiro tópico da lição de hoje sobre a mensagem da Bíblia. Ela tem uma mensagem para os nossos dias. Ela tem uma mensagem para hoje. Ela tem uma mensagem para o homem moderno. A sua mensagem é poderosa. A sua mensagem tem um propósito. E que propósito é esse? O propósito de trazer o homem a Deus. O propósito de apontar a redenção. O propósito de guiar os nossos pés, como disse o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Perceba, lâmpada para os pés, hoje, aqui, agora, luz baixa, luz próxima. E luz para o meu caminho, amanhã,
depois, no futuro, por onde eu ainda não sei, esta palavra tem este propósito: nos fazer viver mais perto de Deus, vivendo os seus preceitos, andando nos divinos caminhos, nos conselhos que nos conduzem a uma vida de santidade, a uma vida que agrada a Deus, a uma vida perto de Deus. Fique com esta mensagem, fique com esta lição tão importante sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo e pratique-a para ser santo. Esta frase foi atribuída algumas vezes ao pastor Billy Graham. Não temos certeza se de fato foi escrita, produzida originalmente por ele, mas muitas vezes foi pronunciada por ele. Eu preciso ler a Bíblia para ser sábio, eu preciso crer na Bíblia para ser salvo e preciso praticá-la para ser santo, pois a Bíblia é a eterna palavra de Deus. Querido professor, querido aluno, seja uma bênção na escola bíblica dominical e que esta mensagem seja um lenitivo de Deus para a sua vida, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.